Bom dia, meus irmãos. Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Bom dia, bom dia. Aleluia. Que privilégio nós temos de mais um dia, de ter as misericórdias do Senhor renovadas sobre as nossas vidas, de podermos experienciar graça e favor. Aleluia. Isso é um privilégio que nós temos e um cuidado do Senhor com a nossa vida, né? Louvado seja Deus. Sou grato a Deus por você que está aí do outro lado, seja presencial ao vivo aqui ou assistindo em outro horário. O importante é que possamos estar comprometidos com aquilo que estamos recebendo como palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe você. Você que está aqui ao vivo, você me inspira, mas entendemos que o horário não é compatível. Ai, gente, com a disposição de alguns. O mesmo também por causa do trabalho, enfim. Mas eu gosto desse horário, primeiro porque já começamos o nosso dia mais cedo e, ao mesmo tempo, também já liberamos essa parte tão importante, né, de começar o dia na presença do Senhor. Amém? Gente, nós estamos assim sendo grandemente edificados pela palavra e pelo estudo dos Gálatas. Eu me impressiono como em um pequeno livro como esse, há tanta mensagem, há tanta revelação. Nós já estamos, se não me engano, na 27ª live, Momento de Fé, Estudo dos Gálatas. E estamos ainda no capítulo 4 e vamos estudar hoje o último bloco, que é o bloco do verso 21 ao verso 31. Então nós vamos estudar esse bloco hoje e aí vamos entrar no capítulo 5, querendo Deus, já na sexta-feira. E temos ainda o capítulo 5 e o capítulo 6. Então, há muito conteúdo a ser estudado aqui no livro dos Gálatas. Nós estamos estudando os 5 apelos para que os Gálatas se voltem para a base da justificação pela fé. Paulo começa a fazer esses apelos a partir do verso 8, de Gálatas. E hoje nós vamos para o terceiro apelo, que é: vivam como verdadeiros filhos de Abraão. Vivam como verdadeiros filhos de Abraão. Para ficar melhor a sua compreensão, vamos ler Gálatas, capítulo 4, versos 21 ao 31. São 10 versículos, vou ler de forma a facilitar a sua compreensão. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Os filhos da escrava nasceu de modo natural, mas os filhos da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera os filhos para a escravidão, esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Olha o que Paulo está falando. Mas a Jerusalém do alto é livre. E esta é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve filho, grite de alegria,
você que nunca esteve em trabalho de parto, porque são mais os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, os filhos nascidos de modo natural perseguia o filho nascido do Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Na verdade, eu fico assim, sou muito abençoado com o que Paulo está trazendo aqui, mas são 10 versículos e o conteúdo é grande. Então eu vou ser sucinto e trazer isso aqui de forma o mais rápido possível para a gente terminar esse apelo hoje, né? Qual que é o apelo de Paulo hoje? Viva como verdadeiros filhos de Abraão. O que Paulo vai trazer a partir do verso 21, meus amados, é uma argumentação muito ousada. Na verdade, os cristãos judaizantes afirmavam aos Gálatas que eles eram filhos de Abraão. E que, na verdade, se os Gálatas quisessem ser filhos de Abraão, então eles precisavam cumprir as regras da lei, dentre elas a prática da circuncisão. Então, Paulo, quando chega para falar aos Gálatas, ele não nega que eles são filhos de Abraão, né? Eu gosto muito dessa inteligência de Paulo em fazer as suas abordagens. Então, ele não nega que eles eram filhos de Abraão, só que ele faz uma pergunta. Ok, vocês são filhos de Abraão, beleza? A pergunta é, de qual filho? O filho da escrava ou o filho da livre? Porque Paulo diz que os legalistas eram de fato filhos de Abraão, mas filhos de Abraão com Agar, filho da escrava, né? Aqueles que dependiam da lei para se relacionarem com Deus eram escravos, filho de Agar. Mas aqueles que se relacionavam com Deus debaixo da graça, esses eram filhos de Sara. Na verdade, Paulo ele vai trazer aqui 3 estágios, né, de argumentação desse parágrafo, né? O primeiro estágio é histórico, né? Paulo vai falar da concepção de Isaac e da concepção de Ismael. O segundo é alegórico, quando ele vai usar que a posição de Sara como aquela que representa a Jerusalém de Deus, né, a filha da promessa, e a Agar como a escrava. E o terceiro é pessoal. Por que pessoal? Porque Paulo vai tratar dessa questão do filho da promessa como Isaac, aquele que era perseguido pelo o filho da escrava. Porém, apenas o filho da promessa. Ele herda, ele desfruta do cuidado e do favor do pai. Então, nos versos 22 e 23, né, que são versos históricos, Paulo lembra que Abraão teve 2 filhos, né? Ismael, filho da escrava, e Isaac, filho da mulher livre. O que seria nascer, né, do filho da escrava? Nascer do filho da escrava aponta para o nascer da carne, né, que é segundo o esforço humano, ao passo que o nascer da Sara, aponta para nascer mediante a promessa da fé e depender exclusivamente da graça e do poder de Deus. É simples você pensar que quando Abraão teve um filho com Agar,
ele ainda, segundo algumas observações, Abraão tinha aí mais ou menos 80 e poucos anos, chegamos até a anotar isso aqui, enquanto quando ele estava quando ele foi ter o filho com a Sarai, ele já estava com 90 anos. Então, já não tinha mais funcionalidade como homem, nem Sarai no seu ventre funcionalidade como mulher. Já tinha passado essa fase. Então, eles tiveram filho com base na graça, no favor e não no esforço, enquanto o filho que ele teve com Agar, ele estava ainda na força da idade, tanto que a mulher disse, né, deite com Agar e tenha um filho com ela. Então, aqui Paulo começa a tratar essa diferença daqueles que são filhos de Abraão por meio da lei, por meio da escrava, e daqueles que são filhos de Abraão por meio da fé. A grande pergunta é: quais dos dois filhos você é? Nós somos? Somos Ismael ou somos Isaque? O argumento de Paulo é que os verdadeiros descendentes de Abraão não são físicos, são espirituais. Os filhos de Abraão não são aqueles que têm uma genealogia judaica, mas aqueles que creem no que Abraão creu e obedecem como Abraão obedeceu. Capítulo 3, a bênção de Abraão não é dos judeus descendentes de Abraão segundo a carne, mas dos crentes do Novo Testamento segundo a promessa. Nós já estudamos isso. Além disso, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Gálatas 3, 29 e Romanos 4, 13. Então, nós não podemos declarar que somos descendentes de Abraão se não pertencermos a Cristo. Os dois filhos de Abraão, Ismael e Isaque, representam essa dupla descendência de Abraão, uma falsa e uma outra verdadeira. Os dois tinham Abraão como pai, mas havia duas importantes diferenças entre eles. A primeira diferença é que eles nasceram de mães diferentes. Agar, mãe de Ismael, mulher escrava, serva de Abraão, enquanto Sarai, mãe de Isaque, era mulher livre, esposa de Abraão. Paulo diz que, apesar de ambos ter vindo de Abraão, cada filho saiu como a sua mãe. Um filho livre, outro filho escravo. Uma escrava não pode gerar um filho livre. Escravos geram filhos escravos. A segunda diferença que havia nessa questão dos dois filhos é que eles nasceram de maneira diferente, como acabei de falar. Um livre, um livre, outro escravo. Isaque nasceu mediante a promessa, enquanto Ismael nasceu mediante o esforço. Olha que coisa interessante. Então, Paulo diz que essas duas diferenças, elas são importantes e são ilustrativas, mas ao mesmo tempo elas trazem essa concepção para mim e para você, dessa identidade daqueles que vivem pela lei e daqueles que vivem pela graça, pela promessa. E os que querem cumprir a lei sempre caem na carne e permanecem debaixo da maldição. Nós já estudamos isso em Gálatas 3, versos 10 e 11. Então, guardar a lei é tentar agradar a Deus na própria força. E os que vivem assim caem debaixo da maldição. Nós só conseguimos agradar a Deus andando por fé e dependendo da sua graça. A maneira como Ismael e Isaque foram gerados é para nós uma advertência. Ismael é fruto da lei, da escravidão, do esforço humano. E trouxe tanto prejuízo, e até hoje, no relacionamento do povo judeu, está lá os problemas, tanto prejuízo que trouxe aquilo que foi resultante do esforço humano, enquanto Isaque desfrutou daquilo que era nascer
por meio da promessa, sem o esforço humano. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus rejeita aqueles que fazem o que não lhe agrada. Isso é verdade. Deus não aprova. Graça não é liberdade para pecar. Deus, ele rejeita, Deus entristece com aqueles que fazem aquilo que não lhe agrada. Preste atenção nisso. Mas existe uma outra coisa que entristece o coração de Deus também, que é aqueles que fazem algo que lhe é agradável, porém fazendo de acordo com a sua própria força. Entende isso? Um exemplo. Deus, ele ama o ser humano, e o nascimento de uma criança é algo que Deus ama. Então, ele ama, né, o nascimento. Então, Deus amou quando Isaac nasceu. Né? Mas, por mais que ele ama o nascimento de uma criança, ele se entristeceu quando Ismael nasceu. Por quê? Porque Ismael foi a força da carne. Ismael nasceu do fruto de um esforço humano. Por mais que o nascimento seja uma coisa importante, mas aquilo que fazemos de acordo com a nossa própria força entristece Deus. Tentar agradar a Deus, cumprindo a lei, é tentar ter mérito diante de Deus. E isto é abominável na sua presença. Então, eu quero profetizar que eu e você, como Paulo sugere, né, que possamos escolher, nos posicionar sobre qual filho nós somos, que você determine ser filho de Abraão pela fé, que você determine ser filho de Abraão pela fé em Jesus Cristo, que você seja o filho da promessa, o filho da fé, aquele que vive por graça, não por esforço. Né? Cabe a nós escolher se desejamos viver no princípio de Ismael ou no princípio de Isaac. O princípio de Ismael é o princípio do esforço humano, enquanto o princípio de Isaac é o princípio da fé na promessa e do desfrute do favor e do cuidado do Senhor. Aleluia! O que você vai escolher? O propósito de Deus se cumpre por causa da sua graça, não por nosso mérito ou esforço próprio. Se ele não nos escolheu baseado na nossa capacidade ou habilidade, por que tentaríamos agradá-lo através disso? Por que tentaríamos realizar sua obra usando nossos próprios meios? Isso é tentar fazer segundo a lei. Ismael é o que eu posso fazer na minha força. Tudo que é baseado no mérito humano, né? Isso é característico de Ismael. A graça nunca produz em nós a soberba, ao contrário, o resultado da graça, daqueles que vivem na graça, é a gratidão por aquilo que o Senhor já fez por nós. Não pela nossa própria força. Nós não conseguimos, né, nós não conseguimos ser Isaac vivendo com base nos princípios de Ismael. Entende isso? Então, assim como a obra de Deus foi iniciada na sua vida, o que Paulo está tratando aqui com os Gálatas é isso. Assim como a obra de Deus foi iniciada na sua vida, vocês são filhos da fé, não pelo esforço, não pelas obras da lei. Vocês foram alcançados pelo evangelho da graça. Então, escolham viver com base nesse princípio. É isso que Paulo está tratando aqui. Além de trazer para eles, olha para vocês verem, nós estamos até agora no verso 21, 22 e o 23, hein? Olha para você ver quanto que é profundo isso aqui. Tem quase 20 minutos nós estamos conversando. E ainda, Paulo quer mostrar para eles, né, de forma alegórica, ilustrativa, as duas alianças, né? Agar como representação da velha aliança, daquilo que é viver, né, entre aspas, aquilo que Deus disse com base no esforço. Agar representa
essa velha aliança, enquanto Sara representa a nova aliança, que é viver aquilo que Deus disse como promessa, sem base no esforço, mas uma expressão do favor e do amor do Senhor. Então, nós não podemos entender a palavra de Deus se não compreendermos, então, o que é uma aliança. Uma aliança é um acordo solene entre Deus e seu povo, através do qual ele se compromete em cumprir a sua promessa. Então, Agar representa a velha aliança, enquanto Sara representa a nova aliança. A antiga aliança é segundo a lei, segundo o esforço, mas a nova aliança é pela graça de Deus. Então, Paulo quer trazer isso aqui também de forma muito interessante, né? E mostrar para mim, para você, mostrar para os Gálatas, em qual aliança eles queriam viver. Se eles queriam permanecer sendo filhos de Deus, ou filhos de Abraão, né, com base no princípio de Agar, no princípio de Ismael, que é o nascimento, o fruto do esforço, ou se eles queriam permanecerem no princípio de Isaac. É isso? Viverem no princípio daquele que é filho da promessa, né? Que não nasceu, não se sustentou, não vivia com base no esforço, desde o seu nascimento até a sua história de vida. Isaac representa aqueles que vivem pela graça de Deus, né? Por quê? Porque Sara, a mãe de Isaac, ela representa uma mulher livre, né? Ela representa a Jerusalém celestial, a qual é nossa mãe. Aleluia! Então, Ismael e Isaac apontam para nós. Que tipo de filhos de Abraão nós somos? Paulo está trabalhando aqui com os Gálatas, que não bastava eles reivindicar a paternidade de Abraão. O que eles tinham que fazer era se posicionar diante desta condição, né? Se eram filhos de Abraão, né, pela fé, e assim permaneceriam, ou se eram filhos de Abraão pelo esforço, e assim também permaneceriam como Ismael, né? Agora, seguindo um pouco mais, Paulo vai dizer que, já agora no versículo 28, 29, 30 e 31, Paulo vai dizer o seguinte, que os filhos da fé, eles precisam se preparar, né, para serem perseguidos. Se você ver aqui, diz assim, verso 28, vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Então, nós devemos esperar a perseguição. Se formos como Isaac, filhos da fé, devemos esperar que nos tratem como ele foi tratado. O tratamento que ele recebeu de seu irmão Ismael, e assim até hoje a descendência deles, é um tratamento de perseguição. É assim que funciona. Assim, nós precisamos entender que seremos perseguidos pelos legalistas, seremos criticados pelos legalistas judaizantes, mas precisamos entender que seremos amados pelo Pai. Então, nós devemos esperar a perseguição. Assim como os religiosos resistiam a Cristo, eles também resistiram a Paulo. Na verdade, os religiosos são aqueles que mais se opõem ao propósito de Deus em toda a história. É interessante que aonde Paulo fosse e implantasse ali uma igreja, né, com base no Evangelho da Graça, sempre os judaizantes iam atrás para tentar trazer descrédito à palavra de Paulo e
trazer esta postura ismaelita, né? Que é o viver pelo esforço. Enquanto Paulo pregava essa postura, né, de Isaac, né, para viver pela fé. Então, era sempre assim, sempre estavam questionando o evangelho que Paulo pregava e a sua autoridade. E a grande verdade é que nós seremos também perseguidos pelos irmãos, pelos crentes, pelos judaizantes e até por aqueles que têm um nome de crente, mas não são crente coisa nenhuma, mas apenas são legalistas e que vivem para acusar e tentar achar em mim e em você espaço para a crítica e colocar em descrédito aquilo que estamos pregando, como se viver pela graça, ser salvo pela graça, é algo muito simples e muito fácil, invalidando assim, né, o sacrifício de Jesus. Na verdade, a graça não foi de graça. A graça custou a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre haverá os descendentes de Ismael perseguindo os filhos de Abraão. Então Paulo vai deixar isso aqui para eles, né? Não assustem. Se vocês desejarem viver como Isaac, vai ter os filhos de Ismael lutando contra vocês. Agora, Paulo vai terminar esse terceiro apelo, né, que é o apelo de viver, né, que eu acho isso aqui muito interessante, que é o apelo de viver como filhos de Abraão. Ele vai terminar falando da herança, que aqueles que decidiram viver como Isaac pela fé, esses têm uma herança, aleluia, a herança da Nova Jerusalém, da vida com Deus, da salvação, de reinar com Jesus Cristo. Isso é muito importante, né? Agora, ele diz aqui no verso 30, mas o que diz a Escritura? Mande embora o escravo e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas filhos da livre. Olha aqui, o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Paulo, ele entre linhas, ele está dizendo o seguinte, que só reinará com Jesus Cristo os filhos da livre. Isto é, só reinará com Jesus Cristo, só herdará daquilo que a promessa bíblica, a promessa apocalíptica diz, os filhos da fé, os que vivem com base na graça de Deus. Paulo concluiu sua alegoria dizendo que, embora Isaac tivesse que suportar a zombaria do seu meio-irmão Ismael, no final foi Isaac quem se tornou herdeiro de seu pai Abraão. Somente Isaac recebeu a herança. Então, pelo mesmo princípio, podemos dizer que os verdadeiros herdeiros da promessa de Deus a Abraão não são os filhos por descendência física, os judeus, mas os seus filhos por descendência espiritual. A igreja, somos nós. É interessante que os judeus interpretavam esse versículo da Escritura como Deus rejeitando os gentios. Paulo, porém, os inverte ousadamente, aplicando-os à exclusão dos judeus incrédulos da herança. Então, esse é o duplo destino dos Isaques, né? De um lado, perseguição, mas de outro, o privilégio da herança. Aleluia! Como filhos da fé, como povo apostólico que vive com base na graça de Deus, nós seremos desprezados e rejeitados pelos homens. Mas como filhos de Deus, como filhos da fé, como filhos de Abraão, nós seremos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, conforme o que Paulo trata em Romanos 8 e 17. Então, nós terminamos aqui o quinto apelo de Paulo, o terceiro apelo de Paulo dos 5 que nós vamos compartilhar com você. E o terceiro apelo é: vivam como filhos de Abraão. Vivam como filhos de Abraão. Aleluia!
Decidam viver como filhos de Abraão. Né? Vocês nasceram pela fé, permaneçam em fé. Amém? Na sexta-feira, querido Deus, nós vamos então para o quarto apelo de Paulo dentro dessa temática chamando os Gálatas para viver com base na justificação pela fé. E o quarto apelo é: não se submetam à escravidão. Aí sim, já entramos no capítulo 5, do verso 1 ao verso 6. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Se você não assistiu os demais episódios aqui da nossa live, volta, começa lá do 1. Por quê? Porque é importante que você entenda todo o contexto, né? O que Paulo começa tratando lá no primeiro capítulo de Gálatas, até chegarmos aqui, já entrando no capítulo 5. Tem uma ideia central, tem algo que Deus está usando Paulo para trabalhar as igrejas da Galácia e, em particular, trabalhar a nossa vida e a nossa igreja como família apostólica Tempo da Graça. Fique na paz do Senhor, Deus abençoe seu dia, que a boa mão do Senhor esteja sobre a nossa vida, nos conduzindo em todo o tempo. Decida ser filho de Abraão pela fé. Amém? Não seja um ismaelita. Seja filho de Abraão pela fé. Aqueles que são os Isaques. Aleluia. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Até sexta-feira, querido Deus. Aleluia.